Cara, falando sobre isso, né, a gente recebeu um e-mail de um ouvinte que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, com o que o Cris estava falando, né. Meu primeiro e-mail: boa noite, guris. Eu acompanho o PB há quase uma década e admiro muito o trabalho de vocês. Eu gostaria de coração de agradecer o alerta do PB no horário das 18 dessa segunda-feira, dia 16. Eu confesso que até ouvir a versão dos guri sobre a pandemia que afeta o mundo no momento, eu já havia lido de tudo, já havia visto de tudo e me informado de tudo acerca do coronavírus, ou pelo menos quase tudo. No entanto, até ouvir a versão de vocês do Pretinho, eu não estava preocupado assim, pois eu sou jovem e pelo menos nos meus 38 aninhos, me vejo assim, aquela coisa de que tudo posso e que uma simples gripe não pode me derrubar. Sim. Eu estava sendo muito egoísta mesmo. Quantos amigos idosos nós temos, nossos pais, tios, familiares, com certa debilidade física no momento? Ou ainda, o desconhecido idoso que nos deparamos na esquina. Pessoas que contribuíram e muito para com o nosso país. Pessoas que tiveram um passado difícil para que hoje pudéssemos ter as facilidades do nosso dia a dia. Sim, eu estava sendo egoísta com todas elas. Muito obrigado, Pretinho, por abrirem os meus olhos. Pretinhos, por abrirem os meus olhos. Muito obrigado por me fazerem enxergar que em certos momentos da vida, até o não fazer nada é capaz de fazer grande diferença. Pois só o fato de ficarmos em casa e não transmitirmos esse mal aos nossos idosos já será uma grande valia. Muito obrigado, guris. Abraços sinceros ao Fetter, Potter, Nego Di, Porã, Rafinha, Duda, Magro, Cris. Atenciosamente, Marcos Franco. Valeu, Marcos Franco, por falar no Magro Lima. O Magro Lima, ele é o produtor do programa, segue produzindo o programa, mas o Magro Lima, ele tá alocado já naquela turma que já foi afastada, né, do ambiente de trabalho, já foi afastada da rua e já foi sugerido a ele que fique trabalhando de casa, porque o trabalho dele permite que ele seja feito de casa. Então o Magro Lima tá com a gente, segue produzindo o programa, inclusive tem uma linha de áudio pro Magro Lima aí, eu não sei se a gente acha ele na mesa em algum momento, ou se não achar agora, acha em algum outro programa. Deixa eu dar uma procurada aqui. A gente acha o Magro Lima na linha. Só um pouquinho, Magnata. Eu acho que não tá aqui agora. Ao mesmo tempo que vem elogios, vem críticas também aqui. Eu acho que tem uma crítica que é interessante a gente ler. Foi muito legal hoje, dia 16, que é o programa de ontem, o mesmo citado pelo outro ouvinte, das 18 horas, o bate-papo sobre o coronavírus e os comentários sobre a atitude do nosso presidente. Quem manda pra gente é o Sandro de Joinville. Muito bem, muito bom. Tá. Muito bom ver o jornalista Luciano Potter, cheio de dedos, tentando criticar o comportamento do senhor Jair, . O comentário, abre aspas para o Potter, ele só quis agradar aquelas pessoas. Foi demais. Eu sei, a audiência do Pretinho não tolera em sua maioria críticas ao governo e muito menos os patrocinadores da emissora. Potter até tentou ser jornalista, mas vivemos tempos difíceis para essa profissão, eu sei. Precisaria abrir mão de muita coisa se quisesse exercê-la de fato. Então, condescendência é a regra. Isso, o contrário de quando o governo era de outro partido. Depois a gente faz as observações. Mas a cereja do bolo veio do boss, que mesmo após o Potter recomendar que não é hora para teorias da conspiração, eu apanhei agora a vez do Fetter. Nosso querido Alexandre manda uma, abre aspas. Tenho quase certeza que o corona foi feito pelos chineses. Fecha aspas. Pessoal, isenção e verdade são as premissas básicas nesta profissão que escolheram, mas vocês são apenas um programa de humor, não é mesmo? Mas já que estão valendo as teorias, eu também tenho uma. Se vocês não entenderam que a única coisa que diferencia um jornalista de um Zé Mané com uma conta no YouTube é a isenção e a verdade, terão que viver em breve de likes no YouTube. Como já tinha dito, quem escreveu esse e-mail, essa crítica, é o Sandro de Joinville. Quer começar tu, Fetter? Não, eu quero o sobrenome dele só. Não, o Sandro de Joinville, deve ter vários, né? Sandro, que pena que não mandou o sobrenome, porque eu queria te procurar, queria ver a tua cara. Por outro lado, Calma aí, só não tem outro lado. Vamos. Não, só deixa eu falar do meu lado ontem, porque eu falei contra o presidente em todos os meus espaços ontem sobre a atitude do presidente egoísta, egocêntrica, irresponsável. Hoje o presidente repetiu algumas atitudes assim, e eu passei a tarde respondendo simpatizantes do presidente que com alguns com educação e outros com muita má educação me atacaram nos meus perfis de rede social. Eu vou começar, Sandro. Eu acho que é uma boa discussão. Quando vem uma crítica assim, a gente pode até esmiuçar melhor. Ele tem que entender que o programa é feito por pessoas que têm opiniões, mas agora né? eu preciso falar, de verdade. Depois o Fred vai falar tudo. Tá bem. Ele teve um ouvido seletivo, porque o presidente Jair Bolsonaro ontem foi destroçado aqui no programa.
só um pouquinho de inteligência, vê um destroçar. Então ele tá errado. Né? Ele pegou uma frase minha, tirou de contexto, ele foi destroçado, foi criticado, com educação, que aliás é o jeito que eu critico. Se ele quer ser estúpido com o presidente, ele pode ser nas redes dele. Eu critico com educação, e sou bem pontual nas críticas. Né? Elogiei bastante o Ministério da Saúde, que está fazendo um trabalho técnico, e até fiz um paralelo contrariando, tipo assim, estranho que o presidente tem um comportamento e o Ministério da Saúde tem outro, e elogiei qual eu acho que é perfeito. Outra coisa, que é uma coisa que eles adoram falar na internet, os patrocinadores. Nunca em 13 anos, e é uma pena porque eu vou falar e ele não vai acreditar. Nunca nenhum patrocinador fez eu mudar de opinião, eu ter uma opinião ou eu me calar nesse programa. Tá falado, essa é a verdade. Se ele quiser acreditar na bolha dele, ele acredita. Isso vale nem mesmo a empresa, né, Potter? Nem mesmo a empresa. Bem claro, nem mesmo a empresa. Eu avançaria e falaria exatamente isso. A empresa, em 13 anos de Pretinho, nunca mandou eu calar a boca ou falou pra mim, fala isso aqui. Ou não fala nenhum de nós. Isso aqui. Ou seja, de novo, opiniões. Eu tô falando isso, essa é a verdade. O cara não vai acreditar porque ele já tem verdade ele já estabelecida. enxerga o mundo de uma maneira. Isso. Ele fala que a gente era mais virulento com outros governos. O Pretinho existe desde o Lula. Desde o Lula. Desde o Lula. O Lula, a Dilma, o Temer e o Jair Bolsonaro. Dois Lula, uma Dilma. Dois Lula, uma Dilma e meia. Uma Dilma e meia, um pedaço de Temer e um pedaço de Bolsonaro. Os 4 foram criticados no programa. Todos foram. Os 4 foram criticados no programa quando eles mereciam ser criticados na nossa ótica. Não quer dizer que o que a gente está enxergando é o correto. Então os 4 foram, de novo, é um ouvido seletivo. Ele enxergava as coisas, não enxergava. Às vezes com mais virulência, às vezes com mais virulência. Às vezes o Fetter faz uma crítica a um governo e eu não concordo, e é do jogo. O Pretinho não tem uma voz só. Porque são opiniões, velho. O Pretinho tem várias vozes. São opiniões. O Cris pode cagar uma regra aqui ou eu não concordar com ela. Acabou. Ponto. É simples, mas o Pretinho assim sempre teve liberdade pra criticar e elogiar os 4 presidentes que estavam em Brasília enquanto a gente faz esse programa aqui. Cada indivíduo do programa. Exatamente. Cada um tem a sua opinião, é feito por pessoas. E o Fetter não precisa, mas ficou muito claro no programa de ontem que o Fetter faz uma brincadeira com as teorias da conspiração. Lógico, velho. Tipo assim, pra mim falta ter um pouco de inteligência no enxergar isso. Ô, Sandrinho. É escancarada a brincadeira. Porque nós estávamos falando sério, ele vem assim, tipo assim, não, mas eu tô num grupo chamado Teorias da Conspiração, porque nós estávamos a criticar as teorias da conspiração. Entende? Tipo assim, então eu fico até um pouco assustado com a falta de discernimento. Mas na real não é falta de discernimento. O Sandro, ele é preparado para enxergar o mundo como ele vê. Quer. E Isso como aí. ele quer enxergar. Isso aí. Então ele seleciona o que ele quer criticar, porque ele pode achar na minha fala muitas coisas. Mas é uma pena, porque é uma coisa engraçada, porque ontem eu recebi críticas de pessoas que adoram o Bolsonaro, dizendo que eu fui. A mesma coisa que o Porã. Que eu peguei pesado com o presidente. Só quando tu não perde a oportunidade de falar mal do presidente. Aí eu falei, cara, eu não tô... Quando eu tô elogiando o Ministério da Saúde, todos nós técnico, elogiamos. A escolha foi do presidente. Exatamente. Então eu estou elogiando o presidente. Não, Isso, e tem a mais. escolha dele. E tem mais, o presidente, quando ele faz essa atitude, ele desmerece o seu próprio ministério, que tá agindo exemplarmente na questão. Aliás, hoje pela manhã, o presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma entrevista pra rádio Tupi do Rio de Janeiro, dizendo ainda que há uma histeria. Ele não coloca a frase histeria do presidente, ela não data que, por exemplo, quer ver uma coisa? Há uma histeria acontecendo em Porto Alegre nos supermercados. Isso. Aquilo ali é uma histeria. Sim, Se ele falasse isso, tá certo? Né? Mas não, ele não classifica, ele não seleciona a palavra histeria exatamente no que. Então a gente abre e falou que vai ter uma festa de aniversário que ele dele. não vai cancelar. Que ele não vai cancelar, que Não vai todo cancelar. mundo tá convidado, vai ter uma aglomeração. Não sei o tamanho dessa aglomeração. Amanhã é aniversário de 2 anos do meu filho. Teria uma festinha pra 15 pessoas absurdamente próximas. Os meus irmãos, os irmãos da minha guria, os dindos e os avós. Os avós estão voltando de uma viagem, não vão ver mais os meus filhos, e a festinha foi cancelada. Do meu filho, Ponto, dia 27 velho. de março, também foi cancelado. E são opiniões. Pro bem do meu Isso. filho. É lógico, Né? Pro bem de todo mundo lá. É, Então, Sandro, obrigado. Na real, eu agradeço, Fetter. Tu não falou ainda, né? Tu não fez ainda a tua defesa, mas eu agradeço. Eu não vou falar. Eu agradeço ao Sandro, porque aí o cara pode esmiuçar, trabalhar melhor o que a gente passa aqui agora. Porque o Sandro pode retratar seletivo.
uma faixa da audiência, né, que não Sim. entende e também não quer entender e vai se posicionar contra tudo que a gente disser aqui, seja lá o que for. Mas eu falei porque eu queria ver a carinha do Sandro, bem como eu queria o sobrenome do Sandro, pra Eu saber também. se essa pessoa existe de verdade. Exato. Entendeu? Tem Porque isso também. muitas vezes também as pessoas nem existem, então cara, ali criam só pra, né? fantasiadas É, as fakes. de ideologias e posicionamentos, As enfim, fakes, só pra se agrandarem e tentar de alguma forma nos constranger. Tem um pensamento dicotômico, tá certo? Pode ser. De que eu fico meio abismado, assim, porque é mais fácil, obviamente. Mas eu tô perdido no mundo, assim, porque eu tô tentando enxergar tudo como uma coisa muito mais complexa. O mundo é complexo. Quem tem saída fácil... Complexo e interligado. Essa pessoa, ela tende a não estar certa. Exato. Então, as pessoas enxergam assim. Entendeu? Ontem, num programa que tentou ser complexo durante uma hora, tentou defender a concessão federal que uma rádio como a Atlântida tem, com muita prestação calma, de serviço. prestar serviço, Prestação dar de informação, sair, né, Fetra, do que a gente foi criado. A gente é criado pra entreter, né, e a gente não tá conseguindo entreter, porque o momento não é de entretenimento ao vivo, a gente tá... Não é cabível. Aliás, como outros eventos, o Pretinho já fez isso. O primeiro grande desafio do Pretinho foi o acidente Do avião da TAM. Que a Estávamos gente no tava ar. ao vivo. Depois a gente teve o baque da Kiss. Teve a que aí a gente Chapecoense. saiu do ar. Exatamente. Fetter escolheu por tirar o programa do ar. Porque não tinha nenhum Justamente clima o pra clima, aquilo. Fazia Exatamente, sentido a gente fazer piada Exato, enquanto uma velho. cidade que tem uma rádio inteira, Atlântida, e a gente já tá rindo, não tinha motivo pra rir, entende? Eu faço, fazia sentido fazer faço o um programa. desafio, porque eu acho que o programa de ontem foi muito bom pelo serviço que prestou naquele momento, que era 18 a 19 horas, o dia 16 de março de 2020. Que as pessoas ouçam esse programa de novo e tentem ver se o Sandro enxergou esse programa como uma maneira adequada. O presidente Bolsonaro, cara, ele foi criticado por mim pesadamente. Não só por Pesadamente. ti. E quando eu elogio o Ministério da Saúde e deixo claro que é uma escolha do presidente de botar um técnico ali, tá lindo. E quando eu falo que o Elogiando o Bolsonaro. próprio presidente. E quando eu falo que o Bolsonaro não tá seguindo a tecnicidade que ele escolheu, também é uma crítica a ele. Sabe, tipo assim, é complexo. E tu tá o que- sendo absurdamente isento, né? Tá sendo Total. isento. É verdade. Total. E totalmente. dando opinião. Opinião, é verdade. Eu estou dando Sim, uma opinião. exato. Isento ideologicamente, politicamente e sendo opinativo, sendo contundente com as tuas opiniões, porque elas são tuas opiniões e a maneira como tu coloca é como verdade. deixa elas A mais gente- vivas, né? A gente, como jornalista, como apresentador de um programa como esse, a gente tem que estar sempre buscando a imparcialidade e a consciência diante dos fatos, né? A gente está tentando pensar além do que se estabeleceu na sociedade nos últimos anos, que tu é uma coisa ou tu é outra. Não, a gente tá tentando estimular uma discussão e prestar um serviço acima desses conflitos que foram estabelecidos na sociedade nos últimos anos. A gente está tentando enxergar tudo com uma lucidez que provavelmente boa parte da população não vai enxergar e não está enxergando, e que se manifesta num e-mail de um ouvinte que foi o que eu li antes do Potter. Tem vários que o cara Sandros não por aí. tinha se dado conta da gravidade do fato. Os dois ouviram o mesmo programa. Até ele ouviu o que a gente falou aqui. É E os verdade, dois ouviram cara. o mesmo programa. Que Um volta, tomou uma opiniões. atitude. Exatamente. Um tomou uma atitude diante do que foi falado aqui e o outro tomou outra. Obrigado, Marcão, que selecionou o e-mail. A gente levou a voz do Sandro ao ar. a gente Importante pôde o mostrar. Sandro, inclusive, tomar um banho de álcool gel, porque ele foi mijado pela própria ignorância. Cara, vamos fazer ali o